Atenção, atenção, brasileiros e brasileiras. Você está contente com a situação que você está passando neste momento? Está sobrando dinheiro aí? Você está precisando de dinheiro emprestado? Mas dinheiro emprestado fácil, em menos de 10 segundos. Vou perguntar de novo. Levanta a mão aí quem está precisando de dinheiro fácil. Acho que a maioria está, não é? Calma, não estou fazendo propaganda, não estou fazendo publicidade, muito menos propaganda enganosa. Para ganhar dinheiro fácil, eu vou dar a dica agora para você. É ser político. Ser político é maravilhoso no país, no Brasil, em razão até por conta dos outros países. E sabe por que a gente sempre é tratado de forma sarcástica nos outros países? Eu sei que a maioria aqui nunca viajou nem para o Brasil inteiro, né? Não conhece o Norte, o Nordeste, não conhece o país. Então, o que dirá você viajar aqui vizinho para Venezuela, Portugal, México, Uruguai, Argentina? Muitos, a maioria, nunca viajaram, nem sonham, porque não pode, precisa ter dinheiro, não é? Norte e Nordeste, talvez uma grande parte, porque nós estamos falando na maior metrópole do país, e aqui São Paulo tem muitos nordestinos. Aliás, São Paulo foi construído pelos nordestinos, não é? Então, espera o ano todo para viajar e pagando a prestação. Agora, se você não é deputado, sinto muito, a gente vai ficar nessa pindaíba, não é? Só que olha a inversão de valores. Esses caras, eu estou falando politicamente, né? Os políticos, eles entram lá pobres, alguns já estão ricos, mas todos saem com a indenização fantástica, porque é a inversão de valores. Nós brasileiros, os mais pobres, esse salário mínimo, que é mínimo mesmo, você que sustenta essa cambada de sem vergonhas e vagabundos. Eu estou literalmente falando de vagabundos de Brasília. Olha, ontem quem me acompanhou aqui não deu nem tempo de soprar, né? Não deu nem tempo de... Sabe aquele gole de água, aquele cafezinho rápido? Não deu nem tempo. Se você aí, dona de casa, e eu sei que tem, infelizmente, muitas mulheres que estão nessa situação, não estão dormindo por conta da doença do seu filho, às vezes bebê, ou muitas vezes bebê, que nasceu com deficiência, a senhora não consegue esse medicamento caro, porque a doença dele é rara, quer dizer, não existe valores que é de alto custo, só que a senhora já pagou esse medicamento. Se a senhora não pagou, eu paguei, milhões de brasileiros, não são milhares, milhões. Então, a gente tem que entender uma vez por toda, que não existe nada de graça, não existe almoço de graça, tudo é pago, e é pago por nós. Se eu for aqui enumerar esse assunto, a gente vai a tarde inteira, mas aqui eu quero falar de uma sacanagem, de uma sem vergonhice, exatamente agora, hoje, quarta-feira, 14 horas e 6 minutos, horário de Brasília, e eu quero falar aqui exatamente o que aconteceu ontem à noite. A gente a gente tinha acabado de fazer aqui a live, eu colocando supostamente que seria aprovado o número de deputados federais. Veja só, nós temos 513 deputados. De forma estatística, se você conversar com um especialista, o Brasil, até pelo fato de não funcionar, nós não precisamos de 513 deputados. Por quê? Porque eles não trabalham de graça. Aliás, eles ganham muito bem. Todos eles ali ganham, só para vocês terem uma ideia, salários de estrelas. Quem é estrelas hoje? Televisão nem tanto,
Mas esses sertanejos universitários, que cobram valores absurdos dos seus cachês, bom, pelo menos eles estão lá ali, né, entre aspas, tomando a sua gengibrina, mas estão ali no palco. Agora os deputados, eu vou falar um palavrão aqui, tomara que não seja censurado. Posso falar um palavrão? Posso falar um palavrão? Eu vou falar, hein? Então, comparando os deputados com esses artistas, eu estou falando na questão salarial, que ganham muito dinheiro, milhões. Só que esses artistas, eles se apresentam, eles investem dinheiro em rádios, para tocar, televisão, tal, na mídia, né? Para ficarem conhecidos. Os deputados não precisam, né? E eles, o show deles, quando é o show? Quando eles trabalham. Então, meu palavrão é esse: deputados trabalhando? Trabalhando no quê? Eles ficam até a noite, quando é interesse dos próprios umbigos. Veja só, ontem à noite, nenhum dos deputados foram para casa, porque precisaria aprovar urgentemente o medicamento para a dona de casa, que está esperando uma notícia boa de conseguir esse remédio de alto custo, e o seu filho sobreviver, porque é questão de vida ou morte. E a mãe não dorme. Eu estou falando a mãe, mas a família toda. Quantos casos nós temos no Brasil que as pessoas precisam fazer vaquinha virtual para conseguir um remédio de alto custo? E essa cambada do Ministério da Saúde, que teria que ter dinheiro aí para pagar, para custear isso, a dona de casa não consegue. Tem que sair num Fantástico, precisa sair na Globo, na mídia, para que eles tomem vergonha na cara. Mas esse palavrão que é trabalhar, deputado trabalhando, continua acontecendo esse palavrão, que é um tapa na cara da sociedade, cambada de vagabundos. Claro que eu vou colocar aqui, né, entre aspas, salvo honrosas e raras exceções. Você acha que eu estou contando história de lorota aqui? Quantos deputados você acha que trabalham entre 513? Olha, para ter uma conta até generosa, desses 513, com toda a experiência como jornalista e fazendo consultas, não chega a 100 deputados que trabalham em prol da população. Não tem 100 deputados. Nós temos 513, só que eles acham que é pouco. E eles querem poder, e o poder é dinheiro. Então, 513, vou repetir, especialistas nessa questão, já conversando inclusive com a gente. Já teve reportagem sobre isso. O Brasil, para funcionar, nós precisamos na Câmara Federal apenas 200 deputados. 200 deputados. Por quê? Porque a maioria não faz porcaria nenhuma. E continua não fazendo porcaria nenhuma. Está cheio de tiriricas. E o culpado de tiriricas lá é você. É você que vota nessa canalice de deputados vagabundos. Deputados vagabundos é tiriricas. O deputado tiririca que você conhece, ele está aí quase se aposentando. Mas quem votou nele? Eu não votei, mas milhares de pessoas votaram nele. É um deputado que pelo menos ele está falando a verdade. Eu não faço nada, eu faço o que o partido pede. E ontem à noite aconteceu exatamente isso. Muitos tiriricas votaram a favor, veja só, de colocar mais deputados. Foi aprovado 513 mais 14 deputados para mamar na teta do governo, não, nossa. Eu vejo falar mama do governo, não, porque o governo, o dinheiro é nosso, o dinheiro é público, é o dinheiro que você paga impostos. Nós vamos sustentar mais 14 marajás. Foi aprovado ontem à noite. A maioria dos deputados votaram a favor. Vai dar um custo de quase 40 bilhões. B de Batista, quase 40 bilhões nós vamos pagar para essa raça de políticos que não fazem porcaria nenhuma. Que vergonha, hein? Que vergonha. Por isso que o país, ele é tratado de forma sarcástica quando você viaja para outros países. Você é brasileiro? Porque eles dão risada, porque eles sabem que nós somos marionetes. E no fundo eles estão certos. Porque que democracia é essa? Porque, cá entre nós, né? Quanta gente votou nesse tiririca?
E quantos tiriricas representa hoje Brasília? Tem tiriricas em todos os lugares. Nas casas das mães Joanas, que é o Senado Federal, onde nós temos 81 senadores que não fazem porcaria nenhuma, outros 513 parasitas do lado, que é a Câmara Federal, nas assembleias legislativas do seu estado, onde você está me ouvindo agora, nas câmaras municipais, está cheio de tiriricas. Tiriricas representa político vagabundo e ponto final. Olha, o projeto foi aprovado, né? Será encaminhado para o Senado. E você acha que o Senado não vai aprovar? O número de cadeiras para deputado federal agora vai ser 531, era 513. O impacto é estimado no custo por ano, atualizado, hein? Eu falei 39 bilhões, não. Mas eu falei porque é muito mais. Eu falei isso ontem, né? Então o impacto de custo, de dinheiro público, e está faltando remédio, hein? Quando você vai no UPA, em qualquer parte do Brasil, está faltando um medicamento para dor de cabeça. E esses gordos, né? Esses sem vergonhas, deputados federais, eles têm o Lira, né? O antigo presidente da Câmara, e esse aqui é a mesma coisa também, só trocou o nome. Ele destinou 50 mil reais de plano de saúde. Você tem direito, cada deputado federal, agora 531 deputados têm direito a 50 mil por mês de assistência médica. Então eles não têm nem problema de ter um câncer, né? De ter uma dorzinha aqui, dorzinha acolá, porque os hospitais, por exemplo, em São Paulo, são verdadeiros hotéis de luxo, porque 50 mil reais, uma diária é 7 mil reais. Você já percebeu quando qualquer deputado federal, quando está doentinho, dodói, uma dor de dente, ao invés dele ir ali para o Rio de Janeiro, para a sua área, Ceará, Fortaleza, Recife, Pernambuco, que a maioria deles ali também é do Norte e Nordeste, eles vêm para São Paulo. Sabe por que vêm para São Paulo? E pode observar, eles normalmente vêm na quinta-feira, para tratar de saúde, hein? Como eles sabem que tem 50 mil reais de assistência médica, e nós não temos, nós pagamos para eles. Isso aqui foi o deputado Lira, eleito e reeleito, e agora saiu, deputado federal, que foi eleito e reeleito presidente da Câmara. Ele não está mais porque agora está o Mota, e o Mota é a mesma coisa. Então, está valendo 50 mil reais por mês. Aí amanhã é quinta-feira, né? Amanhã o deputado ele vem para cá, pega um jatinho, pago por você, vem até um desses hospitais de luxo, ele vem se hospedar, ele não é paciente, ele é tratado como VIP. E por que quinta-feira? Sexta-feira, depois da manhã ele já está liberado. Aí você acha que ele não vai para a balada? Vai visitar os restaurantes de luxo nos jardins? Vai, sei lá para onde, mas o importante é que você paga e ficar caladinho, hein? E ficar caladinho. Então vamos lá, pessoal. Infelizmente, a Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite, na calada da noite, um parecer que propõe ampliar o número de deputados para 531. Foi aprovado. O número atual é de 513, né? O impacto orçamentário, segundo informações da própria direção-geral da Câmara, então não somos nós que estamos inventando, terá um custo a maior de 64 milhões por ano, com esse impacto, né? Olha, o placar teve 270 votos favoráveis e 207 contra. Então, 270 deputados, esses não, por favor, não vote mais neles, né? Ô Ligeirinho, você vai falar o nome deles? Vamos ver se está na lista aqui, né? Como votaram os deputados? Deputados de praticamente todos os partidos deram sinal verde para o aumento das vagas, com exceção do PSOL, Cidadania, Novo e Rede. Cadê o PT? O PT, que é o Partido dos Trabalhadores, votaram a favor dos novos Marajás. Repito, apenas a exceção foi do PSOL, Cidadania, Novo e Rede. Apesar que eu não vou elogiar nenhum partido político, porque cada um, é tudo jogo político, ninguém é a favor, né,
Pessoal, vamos falar aqui o nome dos deputados e o partido deles. Você do Brasil inteiro me ouvindo agora, marque aí o aumento de cadeiras na Câmara Federal, como votaram os deputados. Veja só, você que é do Amapá, o Acácio Favacho, que eu nunca ouvi falar na vida, mas vocês conhecem porque vocês votaram nele. Ele é do MDB, hein? Ele votou a favor da sacanagem, do aumento de número de deputados, e você vai pagar. O Adail Filho, do Republicanos, ele também votou a favor dessa sacanagem. Ele é do Amazonas, não é? Quem mais aqui que votaram a favor dessa sacanagem? O Adriano do Balde. Olha, esse Adriano aqui, ele já foi secretário aqui em São Paulo do João Dória, e ele levou um pontapé porque tinha, né, se é que você me entende, ele foi um secretário incompetente, o Adriano do Balde, Balde com Y no final, e ele levou um pontapé nos fundilhos do Balde. Ele é do Paraná, de Goiás, deputado federal, ele foi secretário do João Dória aqui em São Paulo, né, e ele votou a favor do aumento de deputados. Então ele é contra o povo, Adriano do Balde. Ele aparece aí no Instagram, gosta de aparecer, né? E foi um secretário, eu não sei qual área, acho que foi transporte, um secretário inútil, incompetente, e por pressão, né, o João Dória teve que mandar ele embora. O Aécio Neves, hein? Isso aqui já não figura, né? Que vergonha, hein? Mas nem para representar o saudoso Tancredo Neves, esse esculacho, Aécio Neves, que você conhece muito bem, do PSDB, eu não sei porque ele não está preso, né? Minas Gerais, ele votou a favor do aumento de deputados federais. Quem mais aqui, ligeirinho? Vamos lá. O Afonso Mota, do PDT, do Rio Grande do Sul, também votou a favor. O Aguinaldo Ribeiro, do PP, do Paraíba, também votou a favor. O Ailton Faleiro, do PT, claro, votou a favor, ele é do Pará. A J. Albuquerque, do PP do Ceará, também votou pelo aumento do número de deputados. O Albuquerque, do Republicanos de Roraima, ele votou também pelo aumento do número de deputados. Quem mais? Alencar Santana, do PT, por isso que eu digo para vocês, na hora do cafezinho todo mundo é igual. Do Partido dos Trabalhadores, o Alencar Santana, de São Paulo, ele votou a favor do aumento de número de deputados. Eu faço questão de falar isso, porque para as pessoas perceberem, né, que como tem traidores, não é? O Alex Santana, do Republicanos da Bahia, também votou a favor do aumento de número de deputados, que vai dar um custo enorme para todo mundo, né? O Alexandre Guimarães, do MDB de Tocantins, também votou a favor do número de deputados, aumento, né? O Alfredinho, né, que fala que é do povo, Alfredinho, que já foi vereador em São Paulo, você votou nele como deputado federal, ele é do PT, ele votou a favor também dessa sacanagem, desse aumento de dinheiro público, aumento dos deputados, 14 deputados a mais. Alfredinho do PT, São Paulo, hein? Você que votou nele, pensa 2 vezes agora, né? Olha, tem gente que gosta de sofrer mesmo, né? O Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, também votou a favor dessa sacanagem, aumento do número de deputados. A Alice Portugal, do PCdoB, da Bahia, também votou a favor do número de aumento de deputados, não é? Quem mais aqui? O Alain Garcês, do PP, do Maranhão, votou a favor também, na calada da noite de ontem, a favor do número de deputados, e é claro, quem vai pagar esse custo é você. O Altineu Cortez, do PL do Rio de Janeiro, alô cariocas, ele também votou contra o povo. O Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, também votou contra o povo. Ele quer mais deputados, mais 14 deputados, para você, ouvinte de todo o Brasil, pagar. O Amaro Neto, Republicanos do Espírito Santo, também votou contra o povo. Agora, vamos aqui aplaudir, quer dizer, eu acho que é até obrigação, né? Eu acho que é até obrigação. Mas vamos lá, quem votou contra o aumento de número de deputados? Quem votou a favor do povo?
Adilson Barroso, do PL de São Paulo. Quem mais votou a favor do povo? Adriana Ventura, do Novo, São Paulo. Quem mais aqui? Esse aqui, ele ficou no meio do muro, né? O Afonso Ram, do PP do Rio Grande do Sul, ele não foi, né? Ele não foi, ele ficou ausente para agradar todo mundo, né? Esse negócio de ausente, sei não, hein? Quem mais votou a favor do povo? O Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Quem mais votou a favor do povo? O Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul. Quem mais? O Alex Manete, Cidadania São Paulo, também votou a favor do povo. O Alex Manete, deputado federal por São Paulo. Quem mais votou a favor do povo? Alexandre Lindenmayer, do... Não. O Alexandre, ele tem uma observação aqui, que eu acho que ele ficou em cima do muro. Então, o Alexandre Lindenmayer, a verdade, ele votou contra o povo. Ou não? Pessoal da produção, vamos lá ver direitinho, que está sendo atualizado agora também, viu, pessoal? É que tem dois Alexandre. Ah, não, agora sim. O Alexandre Lindenmayer. Olha aqui, ó, isso aqui é uma raridade, hein? E ele tem que ter, ó, vou repetir o nome dele, parabéns, porque esse aqui foi macho, hein? Esse aqui foi macho. O único deputado do PT que votou contra essa sacanagem. Parece brincadeira, hein? Esse aqui ele vai sofrer pressão, hein? Alô Brasil, o único deputado que votou a favor do povo contra o aumento de número de deputados, anote aí, Rio Grande do Sul. Alexandre, por isso eu dei uma titubeada aqui, mas a nossa produtora Janaína Aparecida Xavier e a nossa coordenadora, na verdade, a Janaína Xavier, e a nossa produtora Tami Cristina de Barros está nos alertando aqui. O Alexandre, deputado federal Alexandre Lindenmayer, merece os parabéns. O único deputado do PT que votou a favor do povo. Parece brincadeira, né? Eu até achei estranho aqui, mas que beleza, hein? Vamos lá, quem mais votou a favor do povo? O Aliel Machado, do Partido Verde do Paraná, também a favor do povo. Quem mais aqui? Mais um ausente, mais um em cima do muro aqui, ó. Uma mulher, ô Amanda, em cima do muro, hein? Para agradar todo mundo, né? Amanda Gentil, do PP, do Maranhão, ela ausente. Estranho, né? Pode ser que esteja doente, mas é estranho, né? Deputado, no caso a deputada aqui, ela ficou ausente. Então não dá nem para a gente... Será que ela ia votar a favor ou contra tal? Então a Amanda Gentil, deputada federal do PP, do Maranhão, ela não foi votar. Deveria descontar do salário dela, né? Você está brincando aí, Ligeirinho? E o último deputado a votar a favor do povo é o Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas. Tem mais aí, Ligeirinho? Claro que tem mais, porque eu coloquei só uma relação aqui, pessoal, dos deputados que votaram a favor e contra. E aí a gente está colocando aqui para ver se tem do PT mais, né? Vamos atualizar aqui. Nós estamos ao vivo, pessoal, então vamos lá. Está chegando agora a lista, tá bom? Aumento do número de cadeiras da Câmara, como votaram os deputados. Olha, chegou agora exatamente para a gente, então vamos deixar você bem informado. E como eu falei aqui, que o único deputado que votou a favor do povo, já tem mais, ainda bem. Mas de modo geral o PT votou contra o povo. Mas vamos, claro, é um jornalismo independente, vamos falar a verdade, né? Agora chegou a lista toda aqui, pessoal, tá bom? Vamos lá, então vamos assim, um a um. Esses que eu já listei, você entendeu, né? A Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, ela votou a favor do povo. A Ana Paula Lima, do PT,
de Santa Catarina, ela votou contra o povo. A Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, ela votou a favor do povo. O André Fernandes, do PL, do Ceará, votou a favor do povo. Eu não posso me perder aqui, hein? O André Ferreira, do PL, de Pernambuco, votou contra o povo. O André Figueiredo, do PDT, do Ceará, votou contra o povo. O André Janones, esse aqui, ele parece estrela do TikTok, do Avante, né? Minas Gerais. Ele, uma hora é Lula, outra hora é Bolsonaro. Sabe quem é? O André Janones. Pois é, em quem você acha que ele votou? A favor do povo ou contra o povo? Ele ficou em cima do muro. Ele não foi, ele não votou. Então, só para não ser criticado, né? E eu vou criticar aqui, esse aqui é um mané. Esse André Janones, ele engana todo mundo. Uma hora, ele é gilete, né? Uma hora é puxa-saco do Lula, outra hora é puxa-saco do Bolsonaro. É o que é o melhor. E ontem ele não foi trabalhar. Quer dizer, ontem, né? Então, o André Janones, do Avante de Minas Gerais, ele ficou ausente. Ele acha que vai diminuir a falta de credibilidade que o povo tem com ele, né? A Andréia Siqueira, do MDB do Pará, ela votou contra o povo. A Antônia Lúcia, do Republicanos do Acre, votou contra o povo. O Antônio Andrade, do Republicanos de Tocantins, votou contra o povo. O Antônio Brito, do PSD da Bahia, votou contra o povo. O Antônio Carlos Rodrigues, do PL São Paulo, votou contra o povo. Antônio Carlos Rodrigues, hein? Que vergonha, hein? Aqui da Zona Leste da Penha. Que vergonha, hein? Antônio Carlos Rodrigues votou a favor da sacanagem de aumento de mais 14 deputados. Vergonha. O Antônio Doido, é doido mesmo, hein? Do MDB do Pará, ele votou contra o povo. Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Arlindo Chinaglia, do PT de São Paulo, votou contra o povo. Alguma novidade? O Arnaldo Jardim, que é meu amigo, ainda bem, Arnaldo, esse cara, como deputado e como secretário, ele foi secretário de vários governos. O Arnaldo Jardim é meu amigo pessoal, ele é do Cidadania, e eu não esperava outra coisa. Arnaldo Jardim, um grande abraço para você, meu amigo. Entende como nunca de energia, entende como nunca de habitação, entende como nunca da agricultura. Merecia inclusive ser ministro da Agricultura. Deputado federal Arnaldo Jardim, meu amigo do Cidadania, votou a favor do povo dessa sacanagem de aumento do número de deputados. Quando eu digo que lá em Brasília tem parasitas, é claro que eu estou tirando alguns deputados. Um deles que eu estou tirando aqui é o Arnaldo Jardim, que representa a política brasileira da honestidade. Arnaldo Jardim, eu conheço ele desde o tempo que ele tinha bigode, não tem mais, e ele tinha cabelo, e hoje é careca. Arnaldo Jardim, um grande abraço, meu irmão. Acabei de falar para vocês aqui, né? O Arthur Lira, marque bem esse nome, do PP de Alagoas. Alagoas, meu Deus do céu, terra do Collor, né? E o pessoal não aprende mesmo, né? O Arthur Lira, até pouco tempo agora, ele era presidente da Câmara Federal. Como ele deixou a Câmara, ele continuou sendo deputado, recebendo muita grana, né? Tal. E ele votou contra o povo, é claro. Foi ele que deu foi ele que aprovou 50 mil reais por mês para cada deputado. Soma aí, 50 mil vezes, ainda 503 deputados. Esses novos 14 deputados terão direito a 50 mil por mês só de assistência médica paga por você, ouvinte, eleitor. Então, o Arthur Lira, que até pouco tempo era presidente da Câmara, ele votou contra o povo. E você tinha dúvida? Arthur Oliveira Maia, do União Brasil da Bahia, também votou contra o povo. Átila Liz, do PSD do Amazonas, votou contra o povo. Átila Lira, do PP do Piauí, votou contra o povo. Augusto Coutinho, do Republicanos Pernambuco, votou contra o povo. Alô, Pernambuco, hein? Augusto Púpio, do MDB do Amapá, votou contra o povo. O Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, votou contra o povo. Cadê o Paulinho da Força?
Paulinho da Força. Alô, Bacelar. O Bacelar é deputado federal pela Bahia, do Partido Verde. Ele votou a favor da sacanagem. O Baleia Rossi, deputado do MDB de São Paulo, votou a favor do povo. Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, votou contra o povo. Outro do Rio de Janeiro, que vergonha, hein? Bebeto. Bebeto, do PP Rio de Janeiro, votou contra o povo. Traidor. A Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, votou contra o povo, né? Contra Benedita da Silva, e diz que defende a população, o povo, as minorias, né? E votou a favor do aumento de Marajás na Câmara Federal. Benedita da Silva, que você já conhece, né? Benês Leocádio, do União Brasil, Rio Grande do Norte, votou contra o povo. Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, em cima do muro, ausente. Calma, pessoal, essa live aqui eu estou colocando a relação dos deputados que votaram a favor do povo e contra o povo. O Beto Richa, do PSDB do Paraná, votou a favor do povo. Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a gente já esperava, né? Votou a favor do povo. Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Bolgás, do PT do Rio Grande do Sul, pasmem, votou a favor do povo, do PT. Esse é macho, igual eu falei do outro, né? O Bruno Farias, do Avante, Minas Gerais, votou contra o povo. O Bruno Ganem, do Podemos, São Paulo, votou a favor do povo. O Cabo Gilberto Silva, do PL, do Paraíba, votou a favor do povo. Caio Viana, do PSD, do Rio de Janeiro, votou contra o povo. Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, votou a favor do povo. Parabéns, Camila Jara, do PT. Essa foi super mulher, hein? Vai levar um puxão de orelha do Lula, hein? O capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, votou a favor do povo. Capitão Alden, do PL da Bahia, votou a favor do povo. Capitão Augusto, do PL de São Paulo, votou a favor do povo. Carla Dixon, União Brasil, Rio Grande do Norte, votou a favor do povo. Carla Zambelli, do PL de São Paulo, votou a favor do povo. Carlos Henrique Gaguin, União Brasil, Tocantins, votou contra o povo. Carlos Jorge, do PL do Rio de Janeiro, votou a favor do povo. Carlos Sampaio, do PSD São Paulo, votou a favor do povo. Carlos Veras, do PT de Pernambuco, votou contra o povo. Carlos Arantini, do PT de São Paulo, parabéns, hein? Olha, o Carlos Arantini, inclusive, ele me conhece, eu já entrevistei ele, é um excelente deputado e mostrou que é macho, votou a favor do povo. Deputado federal Carlos Zaratini, sou seu fã, hein? Carol D'Artora, do PT do Paraná, votou a favor do povo. Parabéns, Carol D'Artora. Caroline Detone, do PL de Santa Catarina, votou a favor do povo. Castro Neto, do PSD do Piauí, votou contra o povo. Célia Chabriaba, do PSOL de Minas Gerais, ficou em cima do muro, ficou ausente, né? O Célio Silveira, do MDB de Goiás, votou contra o povo. O Célio Studart, do PSD do Ceará, votou a favor do povo. Celso Russomano, do Republicano São Paulo, a gente não esperava outra coisa, né? Votou a favor do povo. Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, votou contra o povo. É da igreja, hein? Alô, pessoal, Cezinha da Madureira, do PSD São Paulo, votou contra o povo. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, votou contra o povo. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, votou a favor do povo. Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro, votou a favor do povo. Caramba! Eu estou abismado aqui.
Tem deputados do PT que estão a favor do povo, e tem que ficar mesmo, né? Tem que representar, já que é Partido dos Trabalhadores, tem que representar. A Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, votou a favor do povo. O Cláudio Cajado, do PP da Bahia, votou contra o povo. O Kleber Verde, do MDB do Maranhão, votou contra o povo. O Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, votou contra o povo. O Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, votou a favor do povo. O Coronel Armando, do PL Santa Catarina, votou a favor do povo. O Coronel Assis, do União Brasil Mato Grosso, votou a favor do povo. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, esse é macho, hein? Votou a favor do povo. Coronel Fernanda, mulher, é claro, né? Representando as mulheres do PL do Mato Grosso, honrou as mulheres. Votou a favor, a favor do povo, né? A Coronel Fernanda. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, votou a favor do povo. Coronel Ulisses, do União Brasil do Acre, votou a favor do povo. Covate Filho, do PP do Rio Grande do Sul, votou contra o povo. Cristiane Lopes, União Brasil de Rondônia, votou a favor do povo. Da Vitória, do PP do Espírito Santo, votou contra o povo. Dagoberto Nogueira, do PSDB, Mato Grosso do Sul, votou a favor do povo. Daiana Santos, do PCdoB, Rio Grande do Sul, votou contra o povo. Dal Barreto, União Brasil da Bahia, votou contra o povo. Damião Feliciano, União Brasil Paraíba, votou contra o povo. Dandara, do PT, Minas Gerais, ficou em cima do muro, ausente. Dani Cunha, União Brasil Rio de Janeiro, votou contra o povo. Daniel Agrobon, do PL Goiás, votou a favor do povo. Daniel Almeida, do PCdoB Bahia, votou contra o povo. Daniel Barbosa, do PP de Alagoas, votou contra o povo. Daniel Freitas, do PL Santa Catarina, votou a favor do povo. Daniel Trizeciak, do PSDB do Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Daniela do Vaguinho, União Brasil Rio de Janeiro, votou contra o povo. Daniela Reiner, do PL Santa Catarina, votou a favor do povo. Danilo Forte, do União Brasil Ceará, votou contra o povo. Danley de Deus Ritterzon, PSD Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Davi Soares, União Brasil São Paulo, vergonha, hein? Davi Soares, ele é filho do R.R. Soares, né? Usando o nome de Deus, né? Nós vamos votar contra o povo. Que vergonha, hein? O pessoal da igreja, inclusive, né, da Igreja da Graça, Davi Soares, mamando há muito tempo, votou contra o povo. Que esculacho, hein? Que esculacho. Davi Soares. Ei, Brasil do Brasil, hein? Como diz a Bia do Brás. Vamos mais aqui? Daiane Bittencourt, União Brasil Ceará, votou a favor do povo. Defensor Estélio Denner, Republicanos Roraima. Ele é defensor Estélio Denner. Defensor de quem? Dos Marajás, né? Ele é de Roraima, do Partido Republicanos. Ele votou contra o povo e é defensor, hein? A delegada Adriana Acorce, do PT de Goiás, e delegada Adriana Acorce, do PT Goiás, votou a favor do povo. É delegada, hein? Parabéns. Delegada Ione, do Avante, Minas Gerais. Essa outra delegada preferiu ficar contra o povo, continuar com a mamata, não é? Delegada Ione, que vergonha, hein? Outra delegada, delegada Catarina com K, PSD, Sergipe, votou contra o povo. Delegado Bruno Lima, do PP, São Paulo, representando aí, inclusive, ele faz um trabalho muito bacana na defesa dos animais, hein? Delegado deputado federal Bruno Lima, do PP de São Paulo, votou a favor do povo, contra essa sacanagem, né? Outro deputado aqui, delegado Caveira, do PL do Pará, votou a favor do povo, né? Lembrando que o Bruno Lima votou a favor do povo e representa os pets,
Bacana, hein? O delegado Caveira também, do Pará, vou repetir aqui, votou a favor do povo. Delegado da Cunha, do PP de São Paulo, também votou a favor do povo. Outro delegado Éder Mauro, do PL do Pará, votou a favor do povo. Mas o delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas, votou contra o povo. É Alagoas, hein? O Alagoas não muda, hein? Delegado Márcio Freitas, do União Brasil, Minas Gerais, votou contra o povo. Outro delegado Matheus Laiola, do União Brasil, Paraná, votou contra o povo. Delegado Palumbo, claro, do MDB São Paulo, não só votou, como ele bateu o martelo a favor do povo. Sacanagem, não é, o delegado Palumbo? Parabéns, hein? Representando aí São Paulo, delegado Palumbo, que está sendo um líder aí, né, em Brasília. Bom, delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, claro, votou a favor do povo. Delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, votou a favor da sacanagem, votou contra o povo. Delegado Ramagem, do PL Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro, vai anotando aí, hein? Pessoal, eu estou fazendo questão de registrar ao vivo quem é a favor e quem foi contra o aumento de número de deputados, e vai mudar o orçamento. Quer dizer, não tem dinheiro para o povo, não tem dinheiro para remédio, mas tem dinheiro para sacanagem, para mais marajás, não é? Detinha, do PL do Maranhão, votou a favor da sacanagem. A Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, parabéns, hein, Denise, do PT, votou contra a sacanagem. Ela votou a favor do povo. O Diego Andrade, do PSD, Minas Gerais, votou a favor do povo. O Diego Coronel, do PSD da Bahia, votou a favor da sacanagem. Diego Coronel, do PSD Bahia, votou a favor da sacanagem, contra o povo, né? O Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, contra o povo, votou contra o povo. Disseu Esperáfico, do PP do Paraná, votou contra o povo. Gilvanda Faro, do PT do Pará, votou contra o povo. Dimas Fabiano, do PP do Minas Gerais, votou a favor do povo. Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, votou contra o povo. Domingos Neto, do PSD do Ceará, votou contra o povo. Domingos Sávio, do PL em Minas Gerais, não votou, ficou em cima do muro, ausente. O Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, votou a favor do povo. Douglas Viegas, do União Brasil, São Paulo, votou a favor do povo. Doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, votou contra o povo. Doutor Fernando Máximo, do União Brasil de Rondônia, em cima do muro, ausente. É muita gente, hein? É muita gente. Doutor Francisco, do PT do Piauí, votou contra o povo. Doutor Frederico, do PRD Minas Gerais, votou a favor do povo. Doutor Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, votou a favor do povo. Doutor Jaziel, do PL do Ceará, votou a favor do povo. Doutor Luiz Ovando, do PP do Mato Grosso do Sul, votou a favor do povo. Doutor Vitor Linhares, do Podemos Espírito Santo, votou a favor do povo. Doutor Zacarias Calim, União Brasil Goiás, em cima do muro, ausente. Doutora Alessandra Haber, MDB do Pará, votou a favor do povo. Duarte Júnior, PSB do Maranhão, votou a favor do povo. Duda Ramos, MDB do Roraima, votou a favor do povo. Duda Salaberti, PDT Minas Gerais, votou a favor do povo. Eduardo da Fonte, do PP Pernambuco, ele quer que a fonte continue. Eduardo da Fonte, PP Pernambuco, votou a favor? Não, ele votou contra o povo. Eduardo da Fonte, a fonte continua, não é? Ele votou, alô Pernambuco, ele votou contra o povo.
Eduardo Veloso, União Brasil Acre, votou contra o povo. Elcio Barbalho, família, né? Família do Helder Barbalho, né? MDB Pará, toma lá da cá, claro, votou contra o povo. Eli Borges, do PL de Tocantins, votou a favor do povo. Elmar Nascimento, União Brasil, Bahia, votou contra o povo. Eli Santos, Republicano São Paulo, votou contra o povo. Emanuel Pinheiro Neto, MDB Mato Grosso, votou contra o povo. Emidinho Madeira, do PL Minas Gerais, votou a favor do povo. Enfermeira Ana Paula, Podemos, Ceará, votou contra o povo. Enfermeira Rejane, PCdoB, Rio de Janeiro, votou contra o povo. Heriberto Medeiros, do PSB, Pernambuco, votou contra o povo. Érica Hilton, do PSOL, São Paulo, votou a favor do povo. Érica Cocai, PT, Distrito Federal, em cima do muro, ausente. Eros Biondini, PL de Minas Gerais, votou a favor do povo. Eunício Oliveira, MDB do Ceará, essa família votou contra o povo, é claro, né? Já é tradicional, né, Eunício? Evaí Vieira de Mello, do PP Espírito Santo, em cima do muro, ausente. Fábio Macedo, Podemos, Maranhão, votou a favor do povo. Fábio Chiochete, União Brasil Santa Catarina, votou contra o povo. Fábio Teruel, do MDB São Paulo, votou a favor do povo. Fábio Teruel, ainda bem, hein? Grande amigo Fábio Teruel, representando o povão, isso é importante. Olha só, hein? Tem mais, pessoal. Fausto Pinato, do PP São Paulo, votou contra o povo. Fausto Santos Júnior, União Brasil Amazonas, votou não, em cima do muro. Mais um em cima do muro. Fausto Santos Júnior, alô Amazonas. Ele não foi, né? Felipe Becares, União Brasil São Paulo, votou a favor do povo. Felipe Carreiras, do PSB Pernambuco, votou contra o povo. E aqui a gente está ao vivo, então é na listagem aqui, ó. Felipe Carreiras, de Pernambuco, votou contra o povo, a favor dessa sacanagem de a gente sustentar mais 14 deputados federais. O dinheiro não é dele, né? O Felipe Francischini, União Brasil do Paraná, votou contra o povo. Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, votou contra o povo. Fernanda Melchiona, do PSOL, Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Fernanda Pessoa, União Brasil Ceará, votou contra o povo. Fernando Coelho Filho, União Brasil Pernambuco, votou contra o povo. Fernando Mineiro, do PT, Rio Grande do Norte, vamos aplaudir, ele é do PT, Fernando Mineiro, macho, hein? Vai levar uns cascudos do PT, hein? Ele votou a favor do povo. Por isso que a gente não tem que generalizar, né? Você observe que desde o início aqui a gente colocou como vitória apenas um macho aqui, né? E agora tem as mulheres, as super mulheres, que foi contra a orientação do PT e votaram a favor do povo. Que brincadeira, né, gente? Fernando Monteiro, Republicanos de Pernambuco, votou contra o povo. Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, votou contra o povo. Felipe Barros, do PL do Paraná, votou a favor do povo. Felipe Martins, do PL de Tocantins, votou a favor do povo. Flávia Moraes, do PDT, Goiás, votou contra o povo. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, votou contra o povo. O Florentino Neto, do PT do Piauí, votou contra o povo. Franciane Bayer, do Republicanos do Rio Grande do Sul, votou contra o povo. Fred Costa, do PRD, Minas Gerais, votou contra o povo. Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, votou contra o povo. Gabriel Mota, do Republicanos Roraima, votou contra o povo. Gabriel Nunes, do PSD da Bahia, votou contra o povo. General Girão, do PL Rio Grande do Norte, votou contra o povo. General Pazuello, do PL Rio de Janeiro, ele foi ministro do Bolsonaro, ele votou a favor do povo. General Pazuello, Rio de Janeiro.
Giovana de Sá, PSDB, Santa Catarina, votou a favor do povo. Geraldo Mendes, União Brasil Paraná, votou contra o povo. Geraldo Rezende, do PSDB, Mato Grosso do Sul, votou a favor do povo. Gervásio Maia, PSB, Paraíba, votou contra o povo. Jacobo, do PL Paraná, em cima do muro, ausente. Gilberto Abramo, Republicanos, Minas Gerais, votou contra o povo. Aqui parece intervalo, né? Nem tem intervalo, olha ligeirinho, vai junto aí. Gilberto Nascimento, do PSD São Paulo, que vergonha, hein? Gilberto Nascimento, tem história, hein? Em cima do muro, ausente. Sabe o que é ausente, pessoal? Eu não estou aqui, de repente a pessoa está até doente, né? Mas é muito estranho, não é? A quantidade de ausentes aqui. O Gilberto Nascimento, ele quer fazer o quê? Ele quer agradar todo mundo, então é mais um deputado ausente, em cima do muro. Sabe qual a minha dica? Não vote mais num deputado igual esse, e os outros também. Gilson Daniel, Podemos Espírito Santo, votou contra o povo. Gilson Marques, do Novo, Santa Catarina, votou a favor do povo. Gilvan da Federal, do PL Espírito Santo, em cima do muro, ausente. Gilvan Máximo, Republicano do Distrito Federal, votou contra o povo. Giovanni Cherini, do PL Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Gisela Simona, União Brasil Mato Grosso, votou a favor do povo. Glauber Braga, do PSOL, Rio de Janeiro, votou a favor do povo. O Glauber Braga foi aquele que fez greve de fome, lembra? Do Rio de Janeiro? Ficou conhecido. Glausti, pelo menos ele votou a favor do povo, né? Glausti da Focus, do Podemos Goiás, votou contra o povo. Gleice Elias, Avante, Minas Gerais, votou não. Mais uma em cima do muro. Pessoal, esse pessoal ficou ausente em cima do muro, eles querem agradar a todos, né? A minha opinião, não vote nesses caras. E a Gleice Elias é uma delas, junto com o Gilberto aqui. Vergonha, sabe? Eu acho que quem está ausente é pior do que quem votou sim, nesse aumento de deputados, que você vai pagar esse custo Brasil. Guilherme Boulos, do PSOL São Paulo, esse aqui eu gostei, hein? Ele votou a favor do povo, ele disse não ao aumento de número de deputados. O Guilherme Boulos, que foi candidato, você conhece ele, né? Então, ele foi jus a defender o povo mesmo. Ele é do PSOL, votou a favor do povo, Guilherme Boulos. Guilherme Shoa, do PSB Pernambuco, votou contra o povo. Gustavo Gayer, PL Goiás, votou a favor do povo. Gustinho Ribeiro, do Republicano Sergipe, votou contra o povo. Gutenberg Reis, do MDB Rio de Janeiro, votou contra o povo. Heitor Xuxi, do PSB Rio Grande do Sul, abstenção. Helder Salomão, do PT Espírito Santo, votou a favor do povo. Helena Lima, do MDB Roraima, votou contra o povo. Hélio Lopes, do PL Rio de Janeiro, votou a favor do povo. O Hélio Lopes também é conhecido, né? Amigão do ex-presidente Bolsonaro. O Anderson Pinto, do MDB Pará, votou contra o povo. Ercílio Coelho Diniz, do MDB Minas Gerais, ausente. Hildo Rocha, do MDB Maranhão, votou contra o povo. Hugo Leal, do PSD Rio de Janeiro, votou contra o povo. Esse aqui gosta de fazer média, né? Hugo Leal, alô cariocas, votou contra o povo, hein? Hugo Mota, Republicanos da Paraíba. Você sabe quem é Hugo Mota? Você sabe quem é Hugo Mota? Eu não vou falar, né? Claro que ele votou contra a a favor da sacanagem, né? Hugo Mota, da Paraíba, ele votou contra o povo, é claro, né? A gente não poderia esperar outra coisa do Hugo Mota. Ícaro de Valmir, do PL de Sergipe, contra o povo, votou contra o povo. Igor Timo, do PSD, Minas Gerais, contra o povo. Já o Ismael, do PSD, Santa Catarina, votou a favor do povo. O Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, votou contra o povo.
O Ivan Valente, muito conhecido do PSOL São Paulo, fez jus, hein? Votou a favor do povo, Ivan Valente. Ivoneide Caetano, do PT da Bahia, votou a favor. Não. O que você esperava? Eu estou achando até muitos deputados do PT que estão votando a favor do povo, mas a Ivoneide Caetano, do PT, traiu você aí da Bahia. Ela votou contra o povo. Ela quer mais deputados e, claro, quem vai pagar a conta não é ela. Somos nós, brasileiros e brasileiras, não é? O Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí, ele votou contra o povo também. A Jandira Fegali, que ela adora aparecer, né, na televisão do PC do B, Rio de Janeiro, votou contra o povo, né? Ela só mostra que é povão quando interessa, né, Jandira? O Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, também fez igual a Jandira aqui, né? Votou contra o povo. Já o Jefferson Campos, que representa o PL em São Paulo, votou a favor do povo. O Gilmar Tato, eu estou até admirado, hein? O Gilmar Tato, que todo mundo conhece a família Tato, do PT de São Paulo. Não está errado aqui não, produção? Não está errado, porque eu estou falando oficialmente para milhares de pessoas, hein? Aqui é referência, hein? Está chegando agora, aqui é oficial. O Gilmar Tato, estou me surpreendendo, pro lado bom. Ele votou a favor do povo, ele é contra o aumento de deputados. Gilmar Tato. Para mim isso aqui é novidade, hein? João Carlos Bacelar, parabéns, né? Ele votou a favor do povo. O João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, contra o povo. João Cury, do MDB São Paulo, contra o povo. João Daniel, do PT Sergipe, contra o povo. João Leão, do PP Bahia, contra o povo. João Maia, do Rio Grande do Norte, contra o povo. Joaquim Passarinho, do PL do Pará, a favor do povo. Você sabe quem é Joaquim Passarinho? Ele é parente do Jarbas Passarinho, né? Saudoso, não é? O Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, a favor do povo. Ah, se não, hein? Jonas Donizete representa Campinas, hein? A favor do povo, votou contra essa sacanagem de mais deputados, não é? O Jorge Brás, do Republicanos do Rio de Janeiro, votou a favor da sacanagem, quer dizer, contra o povo, tá bom? Sempre quando eu falo contra o povo, pessoal, é que votaram a favor do aumento de deputados, mais 14, não é? O Jorge Sola, do PT da Bahia, votou contra o povo. O Jorge Sola, do PT da Bahia, tá bom? Votou contra o povo. O José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, votou contra o povo. O José Guimarães, do PT do Ceará, votou contra o povo. Ei, José Guimarães, está na hora de o povo te dar um pontapé, hein? Mas sempre puxou o saco mesmo, né? Sempre foi contra o povo. E o povo do Ceará votando no José Guimarães, líder do governo, puxa saco, votou contra o povo. José Medeiros, do PL, Mato Grosso, votou a favor do povo. José Neto, do União Brasil, Goiás, votou contra o povo. José Priante, do MDB do Pará, votou contra o povo. José Rocha, do União Brasil, Bahia, ausente, em cima do muro. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, votou contra o povo. Josenildo, do PDT do Amapá, votou contra o povo. Josias Gomes, do PT da Bahia, votou contra o povo. Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, votou contra o povo. Josivaldo JP, PSD, Maranhão, votou a favor do povo. Juarez Costa, MDB Mato Grosso, votou contra o povo. Júlia Zanata, do PL Santa Catarina, em cima do muro, ausente. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, parabéns, votou a favor do povo. Vocês estão achando, Ligeirinho, como é que voz é essa, hein? Minha voz aqui está sumindo até. Ei, meu Deus do céu, hein? Júlio Arco Verde, do PP do Piauí, votou contra o povo. Júlio César, do PSD do Piauí,
contra o povo. Júlio César Ribeiro, do Republicano do Distrito Federal, contra o povo. Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, votou contra o povo. Que sacanagem, hein, Júlio Lopes? É o artista, né? Votando contra o povo, enganando o povo do Rio de Janeiro, hein? Júlio Lopes. Juninho do Pneu, União Brasil, Rio de Janeiro, votou contra o povo. Juninho do Pneu, hein? Contra o povo. O Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, votou a favor do povo. Júnior Ferrari, do PSD Pará, votou a favor do povo. Júnior Lourenço, do PL Maranhão, votou contra o povo. Júnior Mano, do PSB Ceará, votou contra o povo. E é Mano, hein? Juscelino Filho, União Brasil Maranhão, votou contra o povo. Kátia Dias, Republicanos Minas Gerais, votou a favor do povo. Kátia Dias. Keniston Braga, do MDB do Pará, votou contra o povo. Kiko Seneguin, do PT São Paulo, parabéns, votou a favor do povo. Isso aqui a gente também não poderia esperar outra, né? O Kim Kataguiri, União Brasil São Paulo, votou a favor do povo. Lafayette de Andrada, Republicanos Minas Gerais, votou contra o povo. Laura Carneiro, do PSD Rio de Janeiro, votou, claro, contra o povo. É próprio dela, né? Lázaro Botelho, PP Tocantins, contra o povo. Lebrão, União Brasil Rondônia, a favor do povo. Leda Borges, PSDB Goiás, contra o povo. Lenir de Assis, PT Paraná, a favor do povo. Lenir de Assis, PT. Léo Prates, do PDT Bahia, votou contra o povo. Leonardo Monteiro, do PT Minas Gerais, em cima do muro, ausente. Leônidas Cristino, PDT Ceará, votou contra o povo. Leur Lomando Júnior, União Brasil Bahia, votou contra o povo. Lídice da Mata, PSB Bahia, votou contra o povo. Por isso que foi derrotado aí nas eleições, né? O povo não é bobo, hein? Lincoln Portela, do PL Minas Gerais, votou a favor do povo. Esse aqui a gente não esperava outra coisa, né? Lindeberg Farias, do PT Rio de Janeiro, claro, votou contra o povo. E o pessoal continua votando nesse Lindeberg Farias. Esse aqui continua enganando o povo, hein? Lucas Amos, do PSB Pernambuco, votou contra o povo. Lucas Redeker, PSDB Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Luciano Alves, do PSD Paraná, votou contra o povo. Lista atualizada, hein? Luciano Amaral, do Partido Verde Alagoas, votou contra o povo. Luciano Bivar, União Brasil Pernambuco, ausente, em cima do muro. Luciano Duco, PSB Paraná, a favor do povo. Luciano Vieira, Republicanos Rio de Janeiro, contra o povo. Lúcio Moschini, MDB Rondônia, a favor do povo. Luiz Carlos Gomes, Republicanos Rio de Janeiro, contra o povo. Luiz Tibé, Avante, Minas Gerais, contra o povo. Luísa Canziani, PSD Paraná, a favor do povo. Luiz Carlos Busato, União Brasil Rio Grande do Sul, contra o povo. Luiz Carlos Auli, Podemos Paraná, a favor do povo. Luiz Carlos Mota, PL São Paulo, a favor do povo. Eu falei certinho aqui, né? O Luiz Carlos Auli, Podemos Paraná, a favor do povo. Luiz Couto, do PT da Paraíba, a favor da sacanagem, né? O Luiz Couto aqui do PT, ele seguiu a orientação do PT. Vota lá contra o povo. Aumento de 14 novos companheiros, não é? Marque bem aí, o Luiz Couto do Paraíba, ele votou contra você, viu? Luiz Fernando Faria, do PSD Minas Gerais, contra o povo. Luiz Fernando Vampiro, do MDB Santa Catarina, votou a favor do povo. Luiz Gastão, PSD Ceará, votou contra o povo. Luiz Lima, Novo Rio de Janeiro,
votou a favor do povo. Luiz Nishimori, PSD, Paraná, japonês, votou a favor do povo. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, São Paulo, votou a favor do povo. Luiz Erundina, do PSOL, São Paulo, grande Luiz Erundina, hein? Ela votou a favor do povo. E Luiz Erundina. Luizane Lins, do PT Ceará, votou a favor do povo. Lula da Fonte, do PP Pernambuco, votou a favor da sacanagem. Vocês pensam que eu ia falar a favor do povo, né? Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, votou contra o povo. Magda Mofato, do PRD Goiás, votou a favor do povo. Marangoni, do União Brasil São Paulo, ausente. Ô Marangoni, em cima do muro? Que coisa, hein? Marcel Van Hatten. Pessoal, espera um pouquinho aqui que a gente vai... Eu estou sendo chamado a atenção pelo TikTok, porque a gente está falando demais, né? Então tem que renovar aqui a live. Vamos lá então? Magda Mofato, do PRD Goiás, ela votou a favor do povo. Marangoni, como eu disse, né? Achei estranho, porque, pô, tem até uma certa simpatia pelo deputado Marangoni, União Brasil São Paulo. Ele é ausente. Pode ser também, né, pessoal? Não estou generalizando, pode ser que a pessoa ficou doente também, né? Mas, o Marangoni, em cima do muro, né? O Marcel Van Hatten, do Novo Rio Grande do Sul, a favor do povo. Marcelo Álvaro Antônio, do PL Minas Gerais, a favor do povo. Marcelo Crivella, do Republicanos Rio de Janeiro. Que é isso, hein? Que vergonha, hein? Marcelo Crivella. Gostou da fonte, né? Marcelo Crivella é da Igreja Universal, hein? Ele votou contra o povo. Marcelo Moraes, do PL Rio Grande do Sul, a favor do povo. Marcelo Queiroz, do PP Rio de Janeiro, votou contra o povo. Márcio Alvino, do PL São Paulo, votou a favor do povo. O Márcio Bioschi, do MDB Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Olha que enrascado o pessoal deixou o ligeirinho do rádio aqui, hein? Márcio Ronaiser, do PDT Maranhão, a favor do povo. Márcio Gerri, do PCdoB Maranhão, votou contra o povo. Márcio Marinho, do Republicanos Bahia, votou contra o povo. Marcon, do PT Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Marcos Aurélio Sampaio, do PSD Piauí, votou contra o povo. Marcos Pereira, Republicano São Paulo, votou a favor do povo. Marcos Polon, do PL Mato Grosso do Sul, votou a favor do povo. Marcos Soares, do União Brasil Rio de Janeiro, votou contra o povo. E Soares, né, pessoal? Se é que você me entendeu. Marcos Soares, União Brasil, o irmãozinho votou contra o povo, ele também, não é? Ei, meu Deus do céu, é igreja, deixa para lá. Marcos Tavares, do PDT Rio de Janeiro, votou contra o povo. Maria Arraes, Solidariedade Pernambuco, votou contra o povo. Maria do Rosário, do PT Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Maria do Rosário, parabéns, hein? Maria Rosas, Republicano São Paulo, votou contra o povo. Mário Frias, do PL, que ele já foi ator, né? São Paulo, votou a favor do povo. Mário Heriger, do PDT Minas Gerais, votou contra o povo. Mário Negromonte Júnior, do PP Bahia, votou contra o povo. Marreca Filho, do PRD Maranhão, votou contra o povo. Marussa Boldrin, não é Marussa, né? Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, votou contra o povo. Marx Beltrão, do PP Alagoas, votou contra o povo. Matheus Noronha, do PL Ceará, votou contra o povo. Maurício Carvalho, União Brasil Rondônia, votou contra o povo. Maurício do Vôlei, PL Minas Gerais, votou a favor do povo. Maurício Marcon, do Podemos Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Maurício Neves, do PP São Paulo, votou contra o povo. Mauro Benevides Filho, do PDT Ceará, votou contra o povo. Max
Lemos, do PDT Rio de Janeiro, votou contra o povo. Mauro Benevides Filho, do PDT Ceará, votou contra o povo. Meire Serafim, União Brasil Acre, votou contra o povo. Mendonça Filho, União Brasil Pernambuco, votou a favor do povo. Merlong Solano, do PT Piauí, votou contra o povo. Mercinho Lucena, do PP Paraíba, votou contra o povo. Messias Donato, Republicanos e Espírito Santo, votou a favor do povo. Miguel Ângelo, do PT Minas Gerais, votou contra o povo. Miguel Lombardi, do PL São Paulo, votou a favor do povo. Misael Varela, do PSD Minas Gerais, votou a favor do povo. Missionário José Olímpio, do PL São Paulo, votou a favor do povo. Moisés Rodrigues, União Brasil Ceará, votou contra o povo. O nome está certo aqui, viu? Está escrito Moisés, né? Ele votou contra o povo. Murilo Gouveia, União Brasil Rio de Janeiro, votou contra o povo. Murilo Galdino, Republicanos Paraíba, votou contra o povo. Natália Bonavides, PT Rio Grande do Norte, votou a favor do povo. Nelson Barbudo, PL Mato Grosso, votou a favor do povo. Nelly Aquino, Podemos Minas Gerais, votou contra o povo. Neto Carleto, Avante Bahia, votou contra o povo. Nilton Cardoso Júnior, MDB Minas Gerais, votou contra o povo. Nicolete, União Brasil Roraima, votou a favor do povo. Nicolas Ferreira, do PL Minas Gerais, votou a favor do povo. Nilton Tato, PT São Paulo, votou a favor do povo. A família Tato, até que enfim, pessoal que, sei lá, não entendo, né? Que bom, Nilton Tato, irmão do Gilmar Tato, votou a favor do povo. E tem que ser isso mesmo. Nitinho, do PSD Sergipe, votou contra o povo. Odair Cunha, do PT Minas Gerais, votou contra o povo. Olivar Marques, do MDB do Pará, votou contra o povo. Orlando Silva, do PCdoB São Paulo, em cima do muro ausente. Tem que ficar bem, né, com Lula, né, Orlando? Osmar Té, do MDB Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Océsio Silva, Republicanos Pernambuco, votou a favor do povo. Otônio de Lima, não, está errado aqui. Tem uma correção aqui, ó, pessoal. Por isso que é importante aqui, hein? Océsio Silva, Republicanos Pernambuco, ele votou contra o povo, tá certo? Otônio de Paula, MDB Rio de Janeiro, contra o povo. Otto Alencar Filho, PSD Bahia, contra o povo. Padovani, União Brasil Paraná, ausente, de cima do muro. Padre João, do PT Minas Gerais, o padre é contra o povo. Pastor Cláudio Mariano, União Brasil Pará, contra o povo. Pastor Diniz, União Brasil Roraima, a favor do povo. Pastor Eurico, do PL Pernambuco, em cima do muro, ausente. Pastor Gil, PL Maranhão, votou contra o povo. Pastor Henrique Vieira, do PSOL Rio de Janeiro, votou a favor do povo. Pastor Sargento Isidoro, Avante, Bahia, votou contra o povo. Patrus Ananias, do PT Minas Gerais, votou a favor do povo. Pauderney Avelino, União Brasil Amazonas, votou contra o povo. Paulão, do PT Alagoas, votou contra o povo. Paulinho da Força Solidariedade São Paulo, sacanagem, esse aqui é um sacana. Paulinho da Força, ele é gilete, né? Fala mal do Bolsonaro, fala mal do Lula, puxando o saco de um de outro. Ele votou contra o povo também. Paulinho da Força, né? É um falso representante dos trabalhadores. Ele votou contra o povo. Paulo Abiakel, PSDB Minas Gerais, votou contra o povo. Paulo Alexandre Barbosa, PSDB São Paulo, votou a favor do povo. Paulo Azim, União Brasil Bahia, votou contra o povo. Paulo Foleto, do PSB Espírito Santo, votou a favor do povo. Paulo Freire Costa, do PL São Paulo, em cima do muro, ausente. Paulo Guedes, PT Minas Gerais, contra o povo. Paulo Litro, PSD Paraná, votou a favor do povo.
Paulo Magalhães, PSD, Bahia, votou contra o povo. Paulo Pimenta, do PT, Rio Grande do Sul, parabéns, hein? Votou a favor do povo. Pedro Ayrara, PRD, Minas Gerais, votou a favor do povo. Pedro Campos, PSB, Pernambuco, votou contra o povo. Pedro Lucas Fernandes, União Brasil, Maranhão, votou contra o povo. Pedro Lupion, PP, Paraná, ausente, em cima do muro. Pedro Paulo, PSD, Rio de Janeiro, votou contra o povo. Alô, Rio de Janeiro, Pedro Paulo, hein? Pedro Uquizai, PT, Santa Catarina, votou a favor do povo. Olha o Partido dos Trabalhadores aí, votando a favor do povo, hein? Que bacana. Pedro Uspalem, PP, Rio Grande do Sul, votou contra o povo. Presente com o hino final. MDB, presente, né? O nome do deputado é Presente. E ele estava presente e votou a favor do povo de Santa Catarina, do MDB, o deputado federal Presente, votou a favor do povo. O Pinheirinho, do PP, Minas Gerais, votou contra o povo. O Pompeu de Matos, do PDT, Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. O pastor Marco Feliciano, do PL, São Paulo, votou a favor do povo. Professor Reginaldo Veras, do PV, Distrito Federal, votou a favor do povo. Professor Alcides, do PL, Goiás, votou a favor do povo. Professora Gorete, do PDT, do Amapá, votou a favor do povo. Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, votou a favor do povo. Rafael Brito, do MDB Alagoas, votou contra o povo. Pessoal, eu tenho um compromisso e eu esqueci que eu tinha que fazer essa live passando a relação dos deputados que votaram a favor do número maior de deputados e, naturalmente, quem é a favor do aumento de número de deputados é contra o povo, né? E quem pensa o contrário, votar o contrário, é a favor do povo. E mesmo assim, eu pedi agora para a minha produtora, minhas produtoras, né, a Janaína e a Tami Cristina, ligar para o compromisso que eu tenho agora e adiar para amanhã, porque o mais importante aqui é eu passar essa relação para vocês. Eu não posso sair daqui sem antes passar o número de deputados que votaram a favor do povo e contra o povo. Então, você vê a minha lealdade com você, tá certo? Eu estou perdendo até a voz, porque eu gravo muito, fora aqui, viu, pessoal? Estou ao vivo, no TikTok e em todas as plataformas, estou até sem voz, mas, graças a Deus, a gente vai relacionar aqui, estamos quase acabando, os deputados que votaram a favor e contra o povo. O Rafael Prudente, do MDB do Distrito Federal, votou contra o povo. O Rafael Simões, do União Brasil, Minas Gerais, votou a favor do povo. O Raimundo Costa, do Podemos da Bahia, em cima do muro. O Raimundo Santos, do PSD do Pará, a favor do povo. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, contra o povo. O Raimonte, do PT do Rio de Janeiro, contra o povo. O Reinon Stefanes, do PSD do Paraná, a favor do povo. Renata Abreu, do Podemos São Paulo, a favor do povo. A Renilce Nicodemos, do MDB do Pará, contra o povo. Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, contra o povo. Ribamar Silva, do PSD São Paulo, contra o povo. Ricardo Abrão, do União Brasil, Rio de Janeiro, contra o povo. Ricardo Aires, do Republicanos Tocantins, contra o povo. Ricardo Barros, do PP do Paraná, contra o povo. Ricardo Guide, do PL Santa Catarina, contra o povo. Deixa eu colocar aqui, o Ricardo Barros, ele já foi ligado ao presidente Bolsonaro. Então, ele está contra o povo aqui. Só para falar que aqui não tem esquerda nem direita, né? O Ricardo Maia, do MDB Bahia, contra o povo. Ricardo Salles, do Novo São Paulo, a favor do povo. Robério Monteiro, do PDT Ceará, contra o povo. Roberta Roma, do PL Bahia, em cima do muro, ausente. Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, a favor do povo. Roberto Monteiro Pai, PL Rio de Janeiro, votou contra o povo.
Robson Faria, do PL, Rio Grande do Norte, votou contra o povo. Rodolfo Nogueira, do PL, Mato Grosso do Sul, votou a favor do povo. Rodrigo Dazaeli, PL, Mato Grosso, votou a favor do povo. Rodrigo de Castro, União Brasil, Minas Gerais, votou contra o povo. Rodrigo Estacho, PSD, Paraná, votou a favor do povo. Rodrigo Gambale, Podemos, São Paulo, votou a favor do povo. Rodrigo Valadares, União Brasil, Sergipe, votou a favor do povo. Rogéria Santos, Republicanos da Bahia, votou contra o povo. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, votou contra o povo. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Estamos quase acabando a lista aqui, viu? Romero Rodrigues, do Podemos, Paraíba, votou contra o povo. Ronaldo Nogueira, do Republicanos, Rio Grande do Sul, votou contra o povo. Rosana Vale, PL, São Paulo, nossa amiga, hein, de Santos, votou a favor do povo. Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro, União Brasil, São Paulo, votou a favor do povo. Rosângela Reis, do PL, Minas Gerais, votou a favor do povo. Rubens Ottoni, do PT Goiás, ausente, em cima do muro. Rubens Pereira Júnior, PT Maranhão, votou contra o povo. Rui Falcão, do PT São Paulo, incrível, hein? Parabéns. Rui Falcão, do PT São Paulo, votou a favor do povo. Rui Carneiro, do Podemos, Paraíba, votou contra o povo. Samia Bonfim, do PSOL, São Paulo, votou a favor do povo. Samuel Viana, Republicanos, Minas Gerais, votou contra o povo. Sanderson, do PL, Rio Grande do Sul, votou a favor do povo. Sargento Farrur, PSD, Paraná, claro, votou a favor do povo. Alô, Sargento Farrur, um grande abraço. Sargento Gonçalves, PL, Rio Grande do Norte, votou a favor do povo. Sargento Portugal, Podemos, Rio de Janeiro, votou contra o povo. Saulo Pedroso, do PSD, São Paulo, votou a favor do povo. Sérgio Souza, MDB, Paraná, ausente, em cima do muro. Sidney Leite, PSD, Amazonas, votou a favor do povo. Silas Câmara, Republicanos, Amazonas, em cima do muro, ausente. Silvia Cristina, do PP, Rondônia, votou a favor do povo. Silva Vaiape, PL, Amapá, votou a favor do povo. Sivier Alves, nossa colega ex-Record, essa moça maravilhosa, minha amiga, União Brasil, Goiás, votou a favor do povo. Simone Marqueto, MDB, São Paulo, votou a favor do povo. Socorro Neri, PP Acre, votou contra o povo. Sonise Barbosa, PL, Amapá, votou contra o povo. Soraya Santos, PL, Rio de Janeiro, votou contra o povo. Sostenes Cavalcante, PL, Rio de Janeiro, votou contra o povo. Stefano Aguiar, PSD, Minas Gerais, votou contra o povo. Tabata Amaral, PSB, São Paulo, votou a favor do povo. Parabéns, Tabata Amaral, hein? Que ficou conhecida aí como candidata à Prefeitura de São Paulo, não é verdade? O Tadeu Venere, do PT do Paraná, votou a favor do povo. E o ligeirinho do rádio, essa voz, hein? Eu gravei muito, pessoal. Mas fique por aqui, tá acabando aqui a lista. Talíria Petroni, PSOL, Rio de Janeiro, em cima do muro, ausente. Tarcísio Mota, do PSOL, Rio de Janeiro, votou a favor do povo. Tiago de Joaldo, PP, Sergipe, votou a favor do povo. Tiago Flores, Republicanos, Rondônia, a favor do povo. Tiago Medeiros, PP, Paraná, votou a favor do povo. Tiririca, do PL, São Paulo. A gente não podia esperar outra coisa, né, de um deputado inútil, um deputado vagabundo, claro, votou contra o povo, né? Toninho Vandescheira, eu vou ler do jeito daqui, ó, Toninho Vandescheira, PP Paraná, votou contra o povo. Túlio Gadelha, da Rede Pernambuco, ele é esposo da Fátima Bernardes, votou a favor do povo. Túlio Gadelha. Valmir Assunção, do PT Bahia, votou contra o povo. Vander Lober, votou a favor do povo, ele é do Mato Grosso do Sul. Vander Lober, do PT, votou a favor do povo. Vermelho, do PP Paraná, votou a favor do povo.
Vicentinho do PT, São Paulo. Ei, Vicentinho, votou a favor do povo. Parabéns, hein? Vicentinho do PT, que todos conhecem, né? Vicentinho Júnior, PP Tocantins, votou a favor do povo. Vinícius Carvalho, republicano, São Paulo, votou a favor do povo. Vinícius Gurgel, do PL Amapá, votou contra o povo. Vitor Lipe, PSDB, São Paulo, votou a favor do povo. Valdemar Oliveira, do Avante, Pernambuco, votou contra o povo. Valdenora Pereira, do PT Bahia, votou contra o povo. Wellington Prado, Solidariedade, Minas Gerais, votou a favor do povo. Wellington Roberto, do PL Paraíba, votou contra o povo. Velter, do PT Paraná, votou contra o povo. Wilson Santiago, Republicanos Paraíba, votou contra o povo. E Andra Moura, União Brasil Sergipe, votou contra o povo. Eu dei uma paradinha aqui para dar uma olhadinha se a listinha está certinho aqui, né? Para a gente não pode errar aqui, hein, pessoal? Eu falei da Yandra, não é isso? Vamos lá. Yuri do Paredão, MDB, Ceará, votou contra o povo. Zé Adriano do PP, Acre, votou contra o povo. Zé Haroldo Catedral, PSD, Roraima, votou contra o povo. Zé Neto, PT, Bahia, votou contra o povo. Zé Silva, Solidariedade, Minas Gerais, votou contra o povo. Zé Trovão, PL, Santa Catarina, votou a favor do povo. Zé Vitor, do PL, Minas Gerais, votou a favor do povo. Última lista. Última lista. Zeca Dirceu. O Zeca Dirceu é filho do Zé Dirceu, do PT, do Paraná. Quem vocês acham que ele votou? Contra o povo ou a favor do povo? Ele preferiu ficar em cima do muro. Mais um ausente. Zezinho Barbaridade, hein? Do PP do Acre. Ele votou contra o povo. Zuco, esse cara é 10. Esse cara é 10. Deputado militar Zuco, meu amigo do PL, Rio Grande do Sul. Para encerrar, com chave de ouro, ele fez um discurso essa semana que eu inclusive publiquei no canal Estação Imprensa. Deputado meu amigo Zuco, Rio Grande do Sul, votou, é claro, a favor do povo. Pessoal, isso aqui é fonte oficial da própria Câmara dos Deputados, que nós somos parceiros, não é? Estação Imprensa, o seu canal no YouTube. Pessoal, quero mandar um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Fico muito satisfeito de passar a lista dos deputados que votaram contra, ficaram em cima do muro, e os que votaram a favor de você. E fiquei muito feliz porque vários deputados do PT votaram a favor do povo. E tem que ser desse jeito, porque afinal o Partido dos Trabalhadores tem que representar os trabalhadores, nem que seja meia dúzia. Então fico muito feliz, até por estar nessa área, né, de estar como jornalista, radialista, sempre falando também de política. Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência na nossa grade de programação. Muita gente deixando de assistir televisão para ouvir o Ligeirinho do Rádio. Tem novidades por aí, hein? Avisa aí para todo mundo. Ligeirinho do Rádio no TikTok. Hashtag Ligeirinho do Rádio no TikTok. Programa do Ligeirinho, lives diárias. Conte com a gente. Você já percebeu que a gente parece coruja? Às vezes nós estamos de madrugada, durante a manhã, à tarde, e o sentido é esse mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. E vamos acordar diariamente e dar um pontapé nos fundilhos de políticos que não representam nada, e ainda eles querem colocar mais 14 inúteis, e isso vai dar um custo muito caro. O nosso país, o governo da gastança. Não adianta você falar do outro governo se você gasta mais. Isso é um absurdo, é uma vergonha.
Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.